Fala pessoal, vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos falar agora de criminalística, né? Vamos aí abordar essas questões que eu separei para vocês aí. Elas são de criminalísticas e vai ajudar também aí nessa revisão, né? Essa reta final aí, essa hora da verdade, enfim. Então teremos vários eventos aí, tá, pessoal? Esse é o primeiro. Teremos mais eventos, provavelmente simulados. Teremos outras matérias. Enfim, estratégia aí está com uma agenda aí focada também nesse concurso da Polícia, entre outros concursos, né, que também teremos vários eventos aí para outros concursos também, mas também aí especial aí para a Polícia Científica aí do Estado do Paraná, que eu vejo uma grande oportunidade para quem resolveu fazer esse concurso aí. Tá bom? Vamos lá. E é claro, continuar estudando, hein? Continuar estudando, porque tem aí Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina, né? O Instituto Geral de Perícia de Santa Catarina, e também do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul acho que deve sair até primeiro do que o de Santa Catarina. Mas Santa Catarina também está no radar. Então você que é da região sul, você de qualquer outra região que está focando aí o cargo de perito criminal, teremos aí ao longo desse ano aí mais oportunidades aí. O lance é não parar de estudar, tá bom? Vamos lá, pessoal, então vamos aqui, vamos avançando, vamos aqui na tela e a gente vai continuar trabalhar aqui esses pontos. Deixando aqui já com vocês, né, as nossas redes sociais, tá aí, @prof.herculano, e lá no YouTube, professor Alexandre Herculano. Vamos para a nossa primeira questão aqui na tela. Nossa primeira questão, ela fala sobre conceitos de criminalística, que é um ponto que vai, com certeza, ser abordado na prova de vocês. O que é criminalística? Né? Criminalística, ela trabalha com vestígios materiais extrínsecos, tá bom? Então, dentro, por exemplo, vamos já aproveitar aqui para fazer uma revisão. Quando eu falo de criminalística, eu tenho que lembrar que vocês, que serão peritos criminais, né? Não os peritos médicos, né? Mas os peritos criminais, muitos de vocês vão fazer local de crime. E quando você vai fazer o local de crime, você está utilizando, né, os conhecimentos da criminalística, porque a criminalística é isso. É essa parte de perícias e peritos, é a parte de vestígios, análise de vestígios, né, no local de crime, é a parte de levantamento desses vestígios materiais extrínsecos, lembrando que vestígios, evidências, tá, pessoal, indícios não são palavras sinônimas, porque quando você tem um vestígio, é o todo. Você chega no local de crime, olha aqui, vamos lá, só para você entender aqui uma situação. Vamos colocar aqui um terreno, imagina que aqui é um terreno, tá? Aqui é um terreno. Imagina que dentro desse terreno você tem uma casa. E, é claro, né, esse terreno, como a casa, ela está numa rua. Então, você tem ali a calçada e você tem aqui uma rua, né, um cruzamento bem aqui, uma casa de esquina. Então, você tem aqui uma rua, aqui você tem uma outra rua e uma outra rua. Tá? Então, tá aí. Então, você tem aqui uma rua e tem uma casa. Dentro dessa casa aqui, imagina que dentro dessa casa, vamos botar aqui no quintal, você encontra um corpo, foi encontrado um corpo no quintal daquela casa. Então, aqui é uma casa. Então, e aqui tinha uma faca, aqui tinha um tênis, né, um tênis lá que a gente não sabe de quem é. Aqui nesse canto aqui você tem uma arma de fogo. Dentro da casa ali você tem coloca aí você tem pegadas e marcas de sangue, né? Pegadas com marcas de sangue dentro dessa casa. Então, tudo isso aí, pessoal, é vestígio. Então, esses vestígios, eles vão ser analisados, eles vão ser interpretados, passam a ser evidências. Uma vez que interpretados, uma vez que analisados, esses vestígios passam a ser evidências. E uma vez que essas evidências está ligada realmente àquele crime, a um fato certo, a um fato comprovado, nesse caso, eu vou ter aí o que nós chamamos, tá, pessoal, você tem vestígios, né, evidências, e nesse caso eu vou ter os indícios, com base no artigo 239, fato certo, fato comprovado. Então eu já estou falando em indícios. E aqui, o interessante aqui, antes de a gente avançar nesses conceitos de criminalística na questão, é você lembrar na hora da prova que a banca ela vai trabalhar muito aqui os princípios fundamentais, né?
da criminalística, né? O que seria um princípio, por exemplo, da descrição, que tem a ver com o chamado visum et repertum, sobre análise pericial? O que tem a ver com o princípio de Kirk, né? O princípio de Kirk, pessoal, quando fala lá que dois objetos podem ser eles podem ser indistinguíveis, né? Indistinguíveis, mas nunca serão idênticos, tá? Eles não vão ser idênticos, dois objetos. Então, se eu tenho lá, por exemplo, os gêmeos univitelinos, às vezes um parecido com o outro, né? Bem igual, né? Se você olha assim, caramba, quem é fulano e quem é Beltrano? Mas se você conviver, se você perguntar ali, às vezes a voz, né? Às vezes alguma outra característica, você vai conseguir o quê? Distingui-los. Então, a gente não pode falar que é indistinguíveis, né? Então, cuidado, tá? Além disso, nós temos o princípio da análise, enfim, temos vários princípios fundamentais que serão aplicados à criminalística para a área pericial, que eu vou até fazer algumas questões, depois a gente vai aprofundar um pouco mais essa parte de princípios. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui nesse desenho é quando a gente fala de locais de crime. Porque, por exemplo, o local de crime ele pode ser classificado quanto à natureza. E um local de crime quanto à natureza, eu quero saber o que aconteceu ali, qual é a natureza desse delito. E aí, será que esse corpo que está ali no quintal ali, né, uma morte violenta, vou botar aqui, ó, morte violenta, é uma morte violenta. Será que aquele corpo ali, uma morte violenta ali, será que ele foi um suicídio? Será que ele se matou? Tinha uma arma ali, será que ele se matou? Será que mataram ele? Será que foi um homicídio? Né? Será que foi um suicídio? Né? Ou seja, eu acabei de falar agora que ele se matou. Ou será que foi um acidente? Então, existe ali uma situação, uma causa jurídica da morte. Então, quando eu falo quanto à natureza, eu quero saber se foi um acidente, um suicídio, um homicídio. Então, eu estou classificando se foi um latrocínio, um roubo seguido de morte. Eu estou classificando o local de crime quanto à natureza. Mas eu posso classificar esse local de crime quanto à preservação. Posso classificar ele quanto à preservação? Sim. E como que eu vou classificar ele quanto à preservação? Eu posso classificar ele como local imediato, quanto à preservação, tá? Local imediato. Eu posso classificar ele quanto à preservação em local imediato, imediato ou relacionado. Se for imediato, esse corpo aí seria qual classificação, pessoal? Tá vendo? Cheio de vestígio ali. É onde a gente tem a maior quantidade de vestígios. Então, ali no corpo, fazendo um exame perinecroscópico, que é o exame em volta do corpo, tá? Analisando ali, a gente está fazendo o exame perinecroscópico, é o exame em volta do corpo. Então, o perito, ao chegar aqui, ele tem várias formas de fazer a coletagem do material sem tornar o local ali inidôneo, tá, pessoal? Então, quanto à preservação, esse local ele torna-se imediato, o perito ele vai usar ali uma espiral para chegar até o local, ou vai agir uma varredura, né? Vai indo e voltando, indo e voltando. Então, são várias formas. Tem até uma questão que caiu no concurso aí de vocês, mas para um outro cargo, que vocês vão ver quais são as formas de fazer essa coletagem de vestígio no local de crime. Então, esse local aqui, onde está o corpo, ele é classificado como imediato, porque eu tenho a maior quantidade de vestígios e que normalmente é onde se encontra o corpo. Normalmente, tá? Regra geral. Mas tem exceção? Tem. Às vezes o corpo foi tirado ali por uma questão de desova. Então, aquele local deixou de ser imediato? Não deixou, porque é onde tem a maior quantidade de vestígios. Mas e o local mediato? O mediato é a área adjacente a esse local imediato. Por exemplo, a casa ali, dentro da casa, é um local mediato, é porque é a área adjacente, ela faz parte daquele cenário ali. Existe uma ligação geográfica. Mas temos o local relacionado. O local relacionado pode ser, pessoal, um matagal aqui, ó, a 2 quilômetros do local, porque encontraram uma faca com sangue lá, procurando, né? Os indivíduos encontraram uma faca com sangue, um machado com sangue. E aí? Será que tem ligação? Vamos analisar. Vamos pegar o vestígio, vamos verificar se tem ligação com esse crime. Então, é um local, se tem ligação, ele passa a ser classificado como um local relacionado. Então, o local relacionado ele não tem uma relação geográfica com o crime. Então, porque se tiver, ou vai ser imediato, ou vai ser o quê? Mediato, que é a área adjacente, tá? Agora, eu posso classificar esse local aqui também quanto ao ambiente.
Quanto ao ambiente, como que eu vou classificar esse local? Será que ele é externo ou interno, pessoal? O que vocês acham? Olhando assim, o corpo está ali no quintal, ele é externo ou interno? É comum as pessoas falarem que é um local externo, porque o corpo está ali no quintal. Não é. É uma área fechada, é uma área particular. Então, eu vou classificar essa área aqui como interna. Interna, tá? A área externa, o local externo, é uma área de acesso público, um logradouro público. Se fosse aqui, ó, seria externo, ok? Então, aqui eu estou classificando ele como interno, mesmo que não seja uma área coberta. Então, cuidado você não achar que a área interna, o local interno, quanto ao ambiente, vai ser sempre o local coberto, negativo. Tá? Então, muita atenção nisso. Então, eu posso classificar como local interno ou local externo. E quanto à preservação? Quanto à preservação, que local seria isso aí? Quanto à preservação? Não tenho muitas informações. Mas se esse local foi preservado rapidamente, se não mexeram nos vestígios populares ali onde entraram, colocaram vestígios involuntários, então, nesse caso, eu vou tratar esse local aqui como local idôneo. Quanto à preservação, local idôneo. Mas esse local aí ele pode ser classificado também como um local que inidôneo, porque é um local não preservado, é um local violado, né? Então atrapalha a perícia? Atrapalha. Mas o perito ele tem que realizar a perícia? Tem que realizar a perícia sim, nesse local. Ele não pode deixar. Ele pode colocar no seu relatório que o local ficou o quê? Prejudicado, mas ele não pode deixar de realizar a perícia ali em loco, tá? Então, pessoal, essas classificações de local quanto à preservação, né, idôneo, inidôneo, quanto à disposição do vestígio, imediato, mediato e relacionado, quanto ao ambiente externo ou interno, e quanto à natureza, homicídio, suicídio, acidente, latrocínio, enfim, entre outras classificações quanto à natureza, essas classificações de locais de crime elas são muito cobradas em provas, então você tem que ficar atento aí. A gente vai ver até algumas questões aqui. Então vamos aí resolvendo as questões e com cada questão eu vou aprofundando um pouco mais aí essa parte de criminalística. Vamos lá. Vamos na nossa primeira questão aqui, que é uma parte de conceitos, que diz o seguinte: assinale a afirmativa que não corresponde aos conceitos de criminalística. Então ele quer errada, né? Porque ele fala que não corresponde. Vamos lá, a criminalística, pessoal, primeira já de cara aí, ela é uma ciência forense que estuda o crime, suas causas, como é o perfil do criminoso e da vítima. Pessoal, isso é criminologia que faz isso, né? O estudo do crime e do criminoso. E vítima está dentro ainda aí da criminologia, porque a gente vê em vitimologia. Então, já vejo essa aqui como errada. Já não é opção. Mas vamos lá, na letra B, também conhecida como ciência forense, a criminalística estuda os indícios, as provas e as evidências encontradas na cena do crime, perfeito. A disciplina que tem por objetivo o reconhecimento e interpretação dos indícios materiais extrínsecos, olha o que eu falei para vocês, relativos ao crime ou à identidade do criminoso, perfeito. Aqui sim. Seguindo. Não é perfil, tá? A identidade é porque é identificação, tá bom? Seguindo. Disciplina autônoma, integrada por diferentes ramos do conhecimento técnico-científico, auxiliar e informativa das atividades policiais e judiciárias de investigação criminal, tendo por objeto o estudo dos vestígios materiais extrínsecos à pessoa física, no que tiver de útil à elucidação e à prova das infrações penais e ainda a identificação dos respectivos autores. Boa, né? Muito boa aí. Ciência natural e penal, que mediante a aplicação de seus conhecimentos, metodologia e tecnologia, estuda as evidências materiais, descobre e verifica cientificamente a existência de um fato presumidamente delituoso e seus autores, fornecendo as provas aos organismos que buscam e administram aí a justiça. Boa também. Perfeito aí, pessoal. Vamos seguindo então, já vimos qual é a errada. Vamos para a nossa próxima questão, aí na tela.
Assinale a alternativa que apresenta a definição de criminalística, essa aqui mais reduzida, né? Ciência penal que investiga as infrações penais, investiga fornecendo seus indícios de matéria. Pessoal, ele, na verdade, o que ele diz, né? Apresenta a definição de criminalística. Ele está falando que é uma ciência penal, né, pessoal? Que investiga a infração, né? Então, já está errado aí. Disciplina da área de humanas, nada a ver, né? Nada a ver. Ciência que estuda as evidências materiais, para ficar bonito tinha que falar evidências materiais extrínsecas, né? Mas tudo bem. Descobre e verifica cientificamente a existência de um fato presumidamente delituoso e seus autores fornecendo as provas à justiça. Perfeito aqui, ó, letra C. Ciência que estuda a natureza do crime, dos criminosos, não. Né? É crime criminoso, as implicações sociais, isso é criminologia. Seguindo. A área é responsável por estudar o comportamento das pessoas que estão envolvidas dentro do ambiente e circunstâncias reguladas juridicamente e que é o elo entre psicologia e direito, também errado. Então, o gabarito realmente ali é a letra C. Vamos avançando. Vamos pegar aí mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta corretamente um princípio de perícia criminalística. Então, a gente está falando aqui do princípio. Eu falei para vocês, né, que por exemplo, você tem o princípio da observação, né? Lembra lá que eu falei? Todo contato deixa uma marca, de Edmond Locard, tá? Então, o princípio de Edmond Locard. Você tem o princípio da análise também, que a análise é feita pelo método científico. Temos lá o princípio da interpretação, dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca serão idênticos, que é o princípio de Kirk que eu falei para vocês, e o princípio da descrição, que é justamente a parte do visum et reperto, que é a parte de exame. E temos o da documentação, que está ligado à cadeia de custódia. Vamos lá. Segundo o princípio da análise, inexistem ações que não resultem em marcas de prova, sabendo ainda que são notórias a evolução em pesquisa instrumental científica capaz de detectar esses vestígios ou mesmo microvestígios. Pessoal, conforme eu falei para vocês, o princípio na análise, quando ele fala que inexistem ações, pessoal, que não resultam, né? Na verdade, existem ações que não resultam, né? Ele fala que inexistem ações. Então, já vejo ali, né? A banca tenta confundir vocês aí na fala, justamente ali com palavras de negação. Então, aqui já vejo como errado aí, tá? Na letra B, o princípio da documentação baseia-se na cadeia de custódia da prova material, visando proteger a fidelidade da prova material, evitando a consideração de provas forjadas, justamente para não pode acontecer a quebra da cadeia de custódia, tá? Incluídas no conjunto das demais. Por isso que se houver a quebra, pode ter a nulidade do processo. Então, certo certo não, né? Tem que ter uma forma de não quebrar a cadeia de custódia, que isso vai gerar prejuízo no processo. Seguindo. Então, aqui já está correto. Pelo princípio da observação. O princípio da observação, falei para vocês que todo contato deixa uma marca. O princípio de Edmond Locard, o princípio da troca. Conclui-se que a análise pericial deve sempre seguir o método científico. Ele está trazendo aqui o conceito do princípio da análise e não da observação. Está errado. O princípio da interpretação aduz que o resultado do exame pericial é constante em relação ao tempo e deve ser exposto em linguagem ética. Pessoal, lembra que eu falei para vocês o princípio da interpretação? Então, o princípio da interpretação é o princípio de Kirk. Dois objetos podem ser indistinguíveis, mas nunca serão idênticos. Então, está errado aí. Pelo princípio da descrição, toda amostra deve ser documentada, né? Desde seu nascimento, aí é o princípio da documentação, da cadeia de custódia. A descrição está ligada à parte de exames. Então, realmente, aqui o gabarito é a letra B. Vamos seguindo, vamos avançando. Mais uma aí, ó. Gustavo, juiz de direito, ao condenar um réu, então, ao condenar um réu pelo crime de estupro, baseando-se, dentre outras, na prova pericial realizada, aduziu em sua sentença que todo contato deixa uma marca. A conclusão feita pelo juiz de direito refere-se ao quê, pessoal? Todo contato deixa uma marca. Eu já falei isso para vocês. Princípio de Edmond Locard. Princípio da análise, falando mais uma vez, né? O que é o princípio aí da análise, né? Então, a análise pericial deve sempre seguir o método científico. Não é esse. Princípio da observação, seria esse, professor? Seria por quê? Porque esse princípio é justamente o princípio de Kirk, né? Que diz o quê? Todo contato deixa uma marca, que é da troca.
Aquela pessoa que entra no local do crime, deixa parte dela naquele local e carrega com ela parte daquele local. Por isso que a gente chama de princípio da troca também. Está aqui, gabarito, letra B. Postulado da descrição, nada a ver. Depois ele põe princípio da... Postulado da interpretação, não. Princípio da documentação, ligado à questão da cadeia de custódia, conforme eu expliquei para vocês. Vamos avançando. Mais uma questão aí. Fala o seguinte, né? Questãozinha que eu até aí para a Polícia Científica de Paraná, carro de agente auxiliar de perícia. Vamos lá. Considerando as classificações dos locais de crime quanto à disposição dos vestígios, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, pessoal. Questão batida aí, provavelmente vai vir uma dessa aí para vocês. Então lembre sempre, a classificação ela pode ser quanto à disposição do vestígio. Então o local vai ser imediato, mediato ou relacionado. Imediato é onde tem a maior quantidade de vestígios, que normalmente, no caso de morte violenta, é onde se encontra o corpo. Tem a área adjacente, que é mediato, né? E tem a área, o local relacionado, que tem uma relação não geográfica, mas com o crime. Pode ser quanto à preservação, né? Quanto à preservação, ele pode ser idôneo, que está totalmente preservado, né? Ou inidôneo, que foi violado, foi não preservado. Pode ser quanto ao ambiente, externo ou interno, e pode ser quanto à natureza, né? Quanto à natureza, se foi suicídio, homicídio, acidente, foi latrocínio, enfim, roubo, enfim. Então, classificando quanto à natureza. Vamos ver o que ele pede aqui. Os locais de crime não podem apresentar mais de um local imediato, mediato e relacionado. Pessoal, e aí? Ele diz que não podem, né? Pessoal, o local imediato, lembre sempre, né? É abrangido pelo corpo em seu entorno, tá? Onde tem a maior quantidade. Em geral, todos os vestígios vão o quê? Servir lá de base para os peritos esclarecer os fatos, né? Então, é onde concentra a maior quantidade de vestígios. Mas ele diz que não pode apresentar mais de um local. Então, já vejo, depende de como foi o crime, né, pessoal? Então, aí já vejo um problema na questão. O local de crime relacionado é aquele que apresenta conexão geográfica. E aí, pessoal, lembra que eu falei para vocês? Não há uma relação geográfica. Então, não posso afirmar isso aqui, porque não existe uma relação geográfica. Letra C. O veículo usado por criminoso para evadir do local do crime e que é encontrado em um local distante do local onde ocorreu o ato criminoso pode ser considerado um local de crime relacionado. Pode? Claro que pode, porque tem relação com o crime e não há uma ligação geográfica lá. Então, pessoal, aqui eu já vejo como a resposta. Mas vamos seguindo. A autoridade policial, que é o delegado de polícia, e policiais militares devem aguardar a realização do exame pericial na área mediata, distante do local de crime, pessoal? Não, porque esse local que foi isolado, né, se você está isolando ali o local, olha aqui, ó, que tem um corpo no quintal, lembra? Aqui é o quintal. E aqui está a casa. Então, a área que foi preservada aqui, só o perito que está cheio de vestígio ó, dentro da casa. Então, você tem aqui o local imediato, é onde aconteceu o crime, onde tem a maior quantidade de vestígio, e em volta dele você tem a área adjacente, que é o local mediato. Então, não pode entrar. Se entrar ali, em regra, né, pela teoria, pelas mudanças que tivemos aí pelo pacote anticrime, se adentrar naquele local sem autorização do perito, em regra, tá? É claro, existem outros fatores a serem analisados, estará cometendo crime de quê, pessoal? De desobediência, tá bom, pessoal? Então, em regra, ele pode estar cometendo, na verdade, não é nem desobediência, ele está cometendo crime de fraude processual, tá? Seria uma espécie de fraude processual, tá bom? Que a pessoa entra ali, ela não tem a atenção de mudar aquele local, mas acaba mudando ali de forma não intencional, mas dependendo do caso, pode ser levado aí a um crime de fraude processual, beleza? Então, fica aí esse relato aí para vocês. Vamos seguindo aqui, vamos avançando. O local de crime mediato, que é a área adjacente, é aquele que apresenta maior concentração. Não, aí seria imediato e não mediato, né? Então tá errado aí. Mais uma aí, ó, pessoal.
Dentre os itens a seguir, qual não corresponde a um padrão de busca por vestígios no local do crime? Lembra que eu falei para vocês? Tem um corpo ali, né? O perito chega ao local, então ele pode até chegar ao corpo e marcando os vestígios em forma espiral, porque aí ele vai conseguir. Ele pode fazer orientação em linha, né? Também pode ser por quadrante também, tá? E pode ser orientação em linha cruzada, tá bom? Agora, esse lance aí de orientação chaveada, isso não existe, tá bom, pessoal? Então, pode ser em linha, necessita aí de uma, né, tem uma quantidade boa de pessoas, né, propicia uma velocidade de processamento maior, pode ser em linha, tá? Pode ser em quadrante, né, que utiliza quando a área aí, ela ser processada, ela é grande demais, pode ser em quadrante, ou até em busca de linha cruzada, ou em espiral aí. Então, ele pode fazer essa busca aí, né, nesse caso até por varredura, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta, como eu chamo de linha também, né? Então, só mostrando para vocês. Para o quê? Dessa forma, o local ele fica mais preservado, né? Que a própria movimentação do perito pode trazer algum elemento ali para o local e ele não perceber. Então, ele tem que tomar muito cuidado na hora de fazer essa fixação, né? Ou seja, a parte de análise dos vestígios no local. Então, ele pede a que não corresponde. Então, o gabarito aí nesse caso é a letra C. Vamos seguindo. Vamos lá, outra aí, pessoal. Vamos aí, vamos ver o que ele diz aí. Olha o que ele traz aí. Imagine a ocorrência de um crime envolvendo morte violenta. O cadáver está no local e a polícia foi comunicada. Nos termos legais, o que o agente que primeiro chegar ao local deve fazer? Pessoal, então, pessoal, nesse caso, né, o agente, o que ele tem que fazer nesse local? Reconhecer os elementos de potencial interesse para a produção da prova pericial e realizar de imediato o respectivo processamento? Não. Ele vai chegar, porque tem as etapas, né, pessoal? Ele vai chegar ali, ele pode perceber que tem um material que é um vestígio, né, e está ali bem exposto ali, ele vai ficar sobre os seus cuidados. Por exemplo, uma faca cheia de sangue. Ele, vou esperar, vou ficar aqui, para ninguém mexer, também não vou mexer, não vou tirar, não vou coletar até o período chegar. Então ele fica guardando aquele material, porque a gente tem as etapas. Lembra lá que nós falamos? Reconhecimento é o ato de distinguir um possível vestígio. Isolamento, que é justamente ali isolar o local imediato, tá? O que mais que nós temos lá depois? Né? Você tem do isolamento, você vai ter a fixação, que é a parte ali que ele está verificando ali os possíveis vestígios naquele local, numerando para possíveis fotos depois, né? Tem depois a coletagem daquele material, que ele vai coletar todo aquele material que ele identificou, vai acondicionar aquele material num local adequado, ou seja, um recipiente adequado de acordo com a natureza biológica daquele vestígio, tá? Não pode misturar os vestígios ali no mesmo recipiente. Ele vai também, nesse caso, depois do acondicionamento, ele vai transportar esse material, né? Ele vai fazer o transporte do material para o laboratório. Chegando ao laboratório, alguém vai receber, então vai ter um recebimento desse material. Após o recebimento desse material, alguém, que é um perito interno, vai processar, ele vai fazer a perícia daquele material para identificar a natureza daquele material, o que tem, qual a relação daquele material com o delito, o que tem a ver ali, né? Então, ele está processando, que é a parte de exame. Depois, ele vai guardar parte desse material, que é o armazenamento, para uma possível nova perícia, ou chamada perícia contradita, quando for o caso. E depois, findando o processo, não tendo mais interesse para a administração de justiça, ele vai guardar para sempre esse vestígio. Ele vai fazer o descarte daquele material, tá? Então, são as etapas da cadeia de custódia, que eu até falei para vocês anteriormente, que é um assunto que vai do artigo 158A até o 158F do Código de Processo Penal, e é um assunto muito cobrado aí, tanto em criminalística, como também em medicina legal. Vamos seguindo aqui, pessoal, vamos avançando. Então, na letra A, ele fala reconhecer os elementos de potencial interesse para a produção da prova pericial e realizar de imediato
o respectivo processamento do vestígio, está errado. Dirigir-se ao local providenciando para que não se altere, né, o estado e a conservação das coisas, dando início à cadeia de custódia. Sim, porque está preservando, né? Quem tem por lei a obrigação de preservar, pessoal, é o delegado de polícia, tá? É o delegado de polícia, que é a autoridade policial, ou o próprio policial que chegar no local. Mas a lei, no artigo 6º do CPP, fala o delegado, a autoridade policial, que é o delegado de polícia. Mas, pela doutrina, pode qualquer policial que chegar no local, deve, né? Qualquer policial que chegar no local de crime, preservar aquele local? Sim. Na letra C, aqui já é o gabarito. Coletar e acondicionar, ele que vai fazer isso, pessoal, independente das demais etapas. Ele está falando, ó, o cadáver está no local e a polícia foi comunicada. Nos termos, o agente público que primeiro chegar ao local, tá? O agente público, né? Então, isso abre o leque bastante, né? Alterar a posição dos elementos, nada a ver, né? Vai estar fazendo ali, vai estar cometendo um crime de fraude processual. Transferir imediatamente os vestígios? Claro que não. Então, pessoal, sem sombra de dúvida, aí o gabarito letra B de Bravo. Vamos lá, mais uma questão aí. Estão vendo que a questão agora, ela envolve aquela classificação. Ó, pessoal, dá para matar essa questão tranquilamente. O que diz a questão aí? Quanto às possibilidades de classificação dos locais de crime, assinale a alternativa em que ocorre a correta associação entre os conceitos, né? Entre esses conceitos aí. Então, nós temos aí idôneo. O que seria o local idôneo? Local de crime não preservado, violado, seria idôneo, pessoal? Não, aí seria o quê? Inidôneo, né? Seria aí, nesse caso, inidôneo, não idôneo. Então, está errado aqui. Área mediata. Área mediata, local de crime adjacente ao delito? Aí sim, que é a área mediata. Então, aqui sim. Aqui eu vejo como correto. Inidôneo, local preservado, não violado, aí já é errado. Aí seria idôneo. Área imediata, local de crime indiretamente relacionado com o delito. E aí? Área imediata, local de crime indiretamente relacionado com o delito, pessoal. E aí? Se é relacionado, é área, ou seja, é um local relacionado, né? Área ambiental, local de crime aberto. Então, o banco já começou aqui a inventar. Gabarito, letra C. Tu vê que é uma questão tranquila. Não esqueça, essa parte vai cair na prova de vocês, que eu já vi que tem questão ali. Quanto à preservação, mais uma vez, idôneo e inidôneo, né? Eu falo isso porque às vezes a banca troca. Sabe o que ela fala? Quanto à preservação, imediato, imediato e relacionado. Errado, pessoal. Quanto à disposição do vestígio, imediato, imediato e relacionado. Quanto à preservação, idôneo ou inidôneo. Quanto ao ambiente, aí a banca põe imediato, imediato, não. Quanto ao ambiente relacionado, quanto ao ambiente externo ou interno, tá? Quanto ao ambiente externo ou interno. E quanto à natureza, você já sabe, é só lembrar, natureza de quê? Do delito. Qual é o crime? O que aconteceu? Roubo, furto, estupro, homicídio. Então, ele está perguntando quanto à natureza. Cuidado que isso aqui vai cair vocês. Ó, o que eu aposto para a prova de vocês? Classificação de locais de crime, princípios da criminalística, essa parte de princípios, e cadeia de custódia. Podem esperar essas questões aí em criminalística. Tá? Gosto muito aí. E a parte também pode ser que venha aí um pouco aí de balística, pode ser que venha uma partezinha lá de foto, né, fotografia, mas eu estou apostando mais nessa época, que é o mais comum de ser cobrado, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, próxima questão. O local de crime compreende toda a área onde ocorreu um fato criminoso e na qual existam vestígios para a realização do exame de corpo de delito, de modo a abranger todos os lugares em que tenham sido praticados os atos preliminares, materiais ou posteriores à consumação do crime e com este diretamente relacionados. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. Vamos lá.
O local mediato do crime é o espaço onde ocorreu o fato e onde se encontra a maioria dos vestígios ligados ao evento. Então, ele está falando local mediato, pessoal, onde se encontra a maior quantidade de vestígios é o quê? Imediato, espaço onde ocorreu normalmente o delito é onde tem a maior quantidade de vestígios. Então, é o local imediato e não imediato, conforme a banca afirma. Então, está errado. Letra B. O local relacionado é o local adjacente ao local mediato, pessoal. O local relacionado ele não tem uma ligação geográfica, né? Não tem nada a ver com essa área adjacente do mencionado. Aí, ó, sem interrupção, né? Onde ocorreu o fato, assim, banca mistura tudo, tá errado. O local inidôneo é aquele que não foi devidamente preservado, perfeito, ou que foi alterado, prejudicado de alguma forma para o exame pericial. Pessoal, quando eu tenho um local inidôneo, não necessariamente ele vai ser ato voluntário, tá? Às vezes um local ele é inidôneo, mas aconteceram alterações por atos involuntários, né? Como isso acontece? É muito comum a pessoa matar uma pessoa aí, né, bandidos, enfim, criminosos brigando entre eles, e as pessoas populares ali começar a dar volta, mexer para ver quem é, pega a carteira, pega isso, pega objeto. Pessoal, são atos muitas vezes criminosos, mas muitas vezes são curiosos, que estão ali, e o fato daquela muvuca toda ali em volta do corpo, aquilo já prejudica a perícia. Então se torna um local inidôneo, porque ele foi violado, né? Porque quando eu falo que ele foi violado, parece que teve uma intenção, mas por atos voluntários ou atos involuntários. Não necessariamente a intenção daquelas pessoas eram justamente aí, a intenção era justamente mudar aquele local. Porque se isso ficar confirmado, essas pessoas estarão cometendo um crime de fraude processual, tipificado lá no artigo 347 do Código Penal, tá? Então, mas aqui não. Aqui ele deixa bem claro, o local inidôneo é aquele que não foi devidamente preservado ou que foi alterado, prejudicado de alguma forma para o exame pericial. Está aqui gabarito letra C. Se o local for inidôneo, o exame de corpo de delito não será realizado, visto que suas alterações e suas consequências prejudicarão a conclusão do perito. Lembra que eu falei para vocês que o perito ele vai sempre realizar a perícia no local? Mesmo que seja inidôneo, professor, mesmo que seja inidôneo. O que vai acontecer? Ele vai analisar e vai constatar que aquele local foi alterado, foi violado. Então, ele vai declarar isso no seu documento, no seu relatório, justamente na parte lá específica lá da descrição que ele está fazendo na parte de exame, ele vai relatar isso, né? Podem ter quesitos lá, que tem o relatório tem quesitos oficiais, em regra, mas podem ter quesitos não oficiais, desde que as partes enviem com 10 dias de antecedência, está lá no Código de Processo Penal. Então, podem ter quesitos que não fiquem sem resposta, ele vai dizer que prejudicado, justamente por causa dessas alterações lá em loco lá, por isso que tornou o local inidôneo. Mas ele vai realizar a perícia? Vai. Seguindo. Quanto à natureza do fato, ó, natureza, lembre-se, destaca sempre no que ele pede. O local de crime pode ser interno, pessoal, quanto ao ambiente, né? Interno ou externo, já está errado aí. Aí ele põe, por exemplo, uma garagem ou interior de uma residência ou externo como via pública. Aí seria quanto ao ambiente e não quanto à natureza aqui, né? Então já deixou o item a desejar, já tornou o item o quê? Incorreto aí nesse caso aí. Beleza? Então olha só, veja como que as bancas cobram essa parte aí, né, pessoal? Vocês estão vendo aí que as bancas elas cobram de uma forma bem aprofundada, ó, questãozinha aí, que é para papiloscopista, hein? Questão, mas imagina, se não vai cair para vocês? Claro que vai. Então, a gente fecha aqui, pessoal, essa parte de criminalística. Fizemos uma revisão e falamos sobre princípios fundamentais da criminalística, falamos sobre conceitos, falamos sobre cadeia de custódia, classificação de locais de crimes, que é basicamente o que as bancas cobram em criminalística. Mas tem outros tópicos no edital de vocês? Tem. Em outro momento, eu vou trazer mais questões para a gente aí
aprofundar mais ainda esses conceitos de criminalística aí para vocês. Então, olha só, peguem as questões do nosso material, quem está estudando aí, resolvam. Estou inserindo muitas questões de 2023, 2022, questões bem recentes aí do ano passado, do ano retrasado, e estudem a parte teórica, aprofundem bem, porque, pessoal, a matéria ela vai fazer diferença no seu resultado, que muita gente se garante mais ali aprofundando na parte de conhecimento específico, que é a sua área. Mas quando pega ali as outras matérias da parte básica, nem sempre conseguem ali acertar todas as questões. Então, se você está indo bem aí no seu conhecimento específico, está aprofundando aí mais ainda, está ficando mais fera, não deixe de lado as outras matérias, né? Porque só a parte específica ela não vai te aprovar. Então, para você fazer a diferença, você tem que ir bem na sua parte, no seu conhecimento específico, cair dentro ali, aproveitar ali toda essa parte específica e depois, tá? Você, assim, depois não, paralelo a isso, você continuar estudando, né? Continua aí, faz um cronograma aí que você consiga estudar português, informática, acho que tem informática, se não me engano, né? Mas, enfim, toda aquela parte, medicina legal, criminalística, a parte de direito, porque, pessoal, principalmente a galera que é, por exemplo, focando em engenharia, contabilidade, né? Porque muita gente que estuda bem essas matérias, que tem isso, às vezes, é fera nessa matéria, não tem o estudo nessas outras matérias. Já vi muita gente boa. O próprio colega meu que foi muito bem, por exemplo, dá um exemplo de legista, que ele é médico, estudou bem medicina legal, sempre dominou bem o assunto, mas deixou de entrar, tirou um notão em medicina, quase fechou a prova, medicina legal, que era o conhecimento específico dele. Mas deixou de entrar porque ele não fez o mínimo de uma matéria. Se ele tivesse feito, ele ia ser um dos primeiros colocados. Porque a prova que ele fez exigia o mínimo por matéria, né, que era 50%, se eu não me engano, por uma questão. Então, assim, não vai perder uma prova por uma questão, não vai perder uma prova, não, vai perder um concurso por uma questão. Então, estudem bem essa parte aí, cai dentro que vai valer a pena aí. E no mais, vou deixar aqui meu Instagram para vocês, de novo, @prof.herculano, com H, tá? Adiciona o professor lá. Às vezes eu demoro a responder, mas qualquer dúvida pode enviar a mensagem lá que eu vou estar respondendo. São muitas mensagens. Agora mesmo no intervalo, quando eu saí, eu abri lá, tinham várias mensagens, inclusive de aluno que estava assistindo a aula aqui. Que assistiu, não podia ficar, falou perguntando se ia ter mais aula, né? E eu até respondi logo porque tinha a ver com a aula aqui. Mas sempre tem muitas mensagens lá e eu vou respondendo de acordo com a data que vai... ou seja, de acordo com o histórico, né? As datas mais antigas aí. Então, vou responder, só ter paciência lá que eu estarei respondendo a mensagem, caso você precise falar aí com o professor. Tá bom? Um grande abraço a todos aí, nos veremos aí nos próximos eventos.